Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a vasectomia, procedimento para anticoncepção masculina. A vasectomia é uma cirurgia bastante comum, bastante difundida, feita no mundo inteiro, para evitar definitivamente que os homens tenham filhos, né? É um procedimento bastante seguro e muito mais fácil de ser realizado do que a laqueadura na mulher. Então, cada vez mais os casais hoje estão decidindo por realizar, em vez da laqueadura, que era muito feito no passado, hoje em dia faz mais a vasectomia no homem. Existem vários métodos anticoncepcionais que podem ser utilizados pelo homem, né? O mais conhecido é o preservativo, que tem aí uma eficácia de cerca de 90%. Existe coito interrompido, que é uma coisa que o pessoal utilizava no passado, não funciona muito bem, falha muito. E a vasectomia, por ser um procedimento ambulatorial, e naqueles casais que já têm os filhos definidos, né, realmente decidiram que não vão querer ter mais filhos, é um procedimento que pode ser feito com bastante tranquilidade, bastante seguro, pouco dolorido e que resolve, com uma eficácia de praticamente 99%. Então, quem pode fazer a vasectomia? A vasectomia pode ser realizada por homens acima de 18 anos ou que nasce assim, com pelo menos 2 filhos. Então, se o paciente tiver 18 anos e já tiver 2 filhos, ele pode fazer. Agora, se não tiver filho nenhum, ele precisa ter pelo menos 25 anos. Então, são duas condições que têm que ser preenchidas. Tem que ter a concordância do casal. Então, se o homem for solteiro, realmente não quiser ter filho, ele tem que ter pelo menos 25 anos, pode decidir sozinho fazer o procedimento. Se ele for casado ou tiver um relacionamento estável, tem que ter a concordância da parceira. Ele não pode fazer sem a anuência da parceira. Então, para fazer a vasectomia, normalmente você tem que assinar um termo que você está ciente do procedimento, a parceira tem que assinar, sabendo que é um procedimento irreversível, que vai evitar a possibilidade de ter filhos no futuro. Então é importante o casal saber que assim, não adianta fazer quando tem filho muito pequeno também. Eu sempre falo aos pacientes, porque infelizmente pode acontecer uma fatalidade, um nenenzinho pode ter algum problema, uma criança mais nova é frágil, e tem que saber será que se aquele filho não falecer, você não vai querer ter outro, ou eventualmente se é uma decisão que você não está tomando no momento, às vezes o casal briga e pode resolver que não quero mais ter filho com essa mulher, ou vice-versa, e depois mudar de ideia. Então, quando chega no consultório, legalmente, a gente não pode fazer a vasectomia imediatamente. Então, o paciente ou o casal chega no consultório, decide que quer fazer a vasectomia, você tem que respeitar o prazo legal de 60 dias. Que esses 60 dias, a gente explica na consulta como é que vai ser feito, e o casal tem esses 60 dias para decidir se é realmente isso que eles querem. Se eu fizer, ou o urologista fizer esse procedimento antes dos 60 dias, ele corre risco de ser apontado depois como uma ilegalidade, né? Se o paciente se arrepender ou mudar de ideia, o médico não respeitou esses 60 dias, ele pode ser processado e perder, porque está na lei que você tem que esperar essa quarentena, digamos, aí, de 60 dias. Né? E também o paciente tem que estar, digamos, bem da cabeça, né? Se o paciente está em depressão, se o paciente está com alguma anormalidade psiquiátrica, não pode ser feito porque ele não está julgando corretamente. Se for um paciente que não tem autonomia, né? Se for um paciente que tem alguma deficiência mental, assim, também não pode ser feita sem a autorização do juiz ou a autorização dos responsáveis pelo casal. E também tem que saber que, como eu falei, é irreversível a vasectomia. Então não adianta o casal querer fazer, não, eu vou fazer porque eu sei que tem reversão de vasectomia, qualquer coisa eu reverto depois. Se tiver com esse pensamento, não faça. A reversão de vasectomia é uma cirurgia que existe, mas ela é uma cirurgia bastante complicada e não é garantida de que vá reverter, de que vá voltar a ter espermatozoide. Que eu vou explicar como é que funciona a vasectomia e vocês vão entender o que é feito ali exatamente. Então, preenchido esses requisitos, a gente faz o procedimento, depois cumprido o paciente assinando, a esposa assinando, cumprido esse requisito de 60 dias, aí a gente pode fazer sem problemas. Pode ser feito com anestesia local, que a grande maioria dos pacientes dá para fazer com anestesia local, ou aqueles pacientes que são mais nervosos, paciente que tem muito medo, muito ansioso, você faz no centro cirúrgico com sedação, que é uma anestesia geral mais leve. Então a vasectomia faz assim, a gente corta o ducto deferente. É um canalzinho que leva os espermatozoides do testículo até a próstata e a bexiga. Então é um pequeno cortinho
Pode ser feito um pequeno corte no meio da bolsa escrotal, com um corte de cada lado, o corte é bem pequeno ali, questão de meio centímetro. E assim, uns 20 minutos de cirurgia, o paciente vai embora no mesmo dia, se for com anestesia local, com sedação também, só fica um tempinho maior no hospital. Normalmente eu recomendo ali uns 5 a 7 dias de repouso para voltar às atividades normais e mais ou menos uma semana também para voltar a ter relação sexual. Então, quando você corta o ducto deferente, você impede que o testículo leve os espermatozoides até a próstata. Então, na ejaculação, e é importante isso, saber que a ejaculação do paciente, o esperma vai continuar igualzinho. Vai continuar a mesma quantidade, a mesma cor, o mesmo cheiro, do mesmo jeito. O prazer não muda nada na hora da relação, a ereção não muda nada. Você simplesmente impediu de passar os espermatozoides para o esperma. Então, fazendo a vasectomia, o paciente continua ejaculando. Aí se você fizer um espermograma, vai olhar no microscópio, só vai ver que não tem mais os espermatozoides, os bichinhos lá que engravidam. E essa é outra recomendação também. Quando a gente corta esse ducto deferente, então tá aqui. Eu cortei ele. Daqui para trás não passa mais espermatozoide. Só que daqui para frente tem um tanto de espermatozoide ainda meio guardado. Então não é imediatamente depois da vasectomia que o paciente fica estéril. Então eu pelo menos recomendo de 45 dias a 60 dias que o paciente ainda continue se protegendo, seja com camisinha ou se a esposa toma anticoncepcional, continuar tomando, porque depois desse período a gente faz o espermograma, confirma que não tem mais espermatozoide. Aí, a partir daí, está liberado, não tem mais perigo. Então, até ter essa confirmação do espermograma, ainda pode engravidar. E isso é um erro que a gente vê. Às vezes o cara fez a vasectomia, o médico não orientou, ou ele não quis fazer, continuou tendo relação e a esposa engravida depois da vasectomia e o cara fica achando que o médico que cometeu um erro ou tem alguma coisa errada. Mas não, ele simplesmente não esperou o tempo devido. E isso demora mais ou menos aí umas 20 ejaculações, né? Então, dependendo da frequência sexual do casal, demora um pouco mais, um pouco menos, mas os 45 dias é o suficiente. Então, a gente até orienta, né, depois da vasectomia, ter bastante relação sexual para gastar os espermatozoides que estão sobrando ali, para depois zerar. Então, fazendo a vasectomia, zerando o espermatozoide, resolveu, não precisa ficar fazendo espermograma todo ano também, que zerou. Claro que existem algumas falhas da vasectomia. Então, existem 2 tipos de falhas. Acontece, às vezes, de você cortar esse canal e, por algum motivo, nesse pós-operatório imediato, o ponto sair, o canalzinho arrebentar e ele emendar e começar a vazar o espermatozoide e ele continuar passando. Então, às vezes, o paciente faz o espermograma, ainda tem espermatozoide, você espera um tempinho mais, faz outro, ainda tem espermatozoide. Então, é o que é chamada falha precoce, né? Mais ou menos 1% dos pacientes podem ter isso. Então, você vai lá e tem que fazer a vasectomia de novo. Só que aí você vai lá, aí você pode fazer com anestesia, para tirar um pedaço maior desse canalzinho, fazer um negócio um pouquinho mais completo. Mas, assim, quando isso acontece, a gente faz de novo e normalmente resolve e zera os espermatozoides. Agora, existe uma taxa de falha, que é a falha tardia. Esse é bem mais raro, é 1 em 1000 mais ou menos. Acontecer do paciente fazer a vasectomia, fazer o espermograma, deu zerado, tá tranquilo. E aí depois de, sei lá, 2, 3 anos aparece a mulher grávida, o paciente vem preocupado, será que é meu filho? Não sei, não tem mais nada. E você faz o espermograma e ele tem espermatozoide. Então, essa recanalização tardia, digamos que é um capricho do corpo humano, que ele vai lá e emenda o canalzinho de novo por conta própria. E isso pode acontecer, embora seja extremamente raro. Tá? Então, infelizmente, quando acontece é uma fatalidade. Não tem como você ficar prevendo, vou fazer espermograma todo ano. Não, isso pode acontecer e você não saber. Mas, como eu falei, é 99,9% aí de sucesso, então não adianta ficar preocupado com essa raridade. Complicações da cirurgia em si são muito poucas, então dor local vai acontecer no testículo, ele fica um tempo inchado, dolorido, mas isso acaba passando. 15% dos pacientes podem ter uma infecção no testículo chamada epididimite, porque começa a encher de espermatozoide e aí às vezes pode infeccionar, pode ter que tomar antibiótico, dá dor, mas não é nada também tão grave. Em alguns pacientes, mais ou menos 5% dos pacientes, podem ter dor crônica pela vasectomia, de esse acúmulo de espermatozoide no testículo causar dor. E em alguns casos, também raramente, você tem que reverter a vasectomia, porque você está doendo demais e você reverte para os espermatozoides voltarem a passar e desinchar o testículo. Isso também é extremamente raro, não é uma coisa que se faz, a maioria dos casos você tenta tratar com medicação e consegue resolver desse modo. E, aproveitando isso, falar o que é a reversão de vasectomia. Pode acontecer
do paciente casar de novo, ou às vezes falecer um filho, mudar a situação que ele estava quando ele decidiu fazer a vasectomia e querer reverter. Então a reversão é possível, até 10 anos e no máximo 15 anos depois da vasectomia você pode fazer, só que aí é um procedimento mais difícil, porque você tem que ir lá e emendar esse canalzinho. E esse canalzinho ele é muito pequeno, ele tem quase 2 milímetros de diâmetro. Então para você cortar é fácil, você corta e amarra. Para você emendar de novo você tem que usar um microscópio, tem que usar fios muito finos. Ali, o fio que a gente usa, ele tem 1/10 da espessura de um fio de cabelo, para ter uma ideia de como é feita a cirurgia. Então, é uma cirurgia que é difícil, tem que ter uma técnica muito bem aprimorada e também, como eu falei, não é garantia de que vá voltar a passar os espermatozoides. Então, quando acontece essa mudança na vida do paciente, a gente pode fazer a reversão, só que não é uma coisa que você tem que fazer a vasectomia sabendo que depois você pode reverter, porque não é tão fácil assim. E assim, mesmo a vasectomia é um procedimento que você tem que, você faz com anestesia local. O procedimento em si é muito simples, fazer a vasectomia é muito simples, só que tem todas essas implicações legais e toda essa implicação de uma mutilação, né? Você está tirando a capacidade do paciente de ter filhos, é um paciente saudável, não tem doença nenhuma. Então tem que ser uma coisa decidida em conjunto com a parceira, uma coisa muito bem pensada, para depois não se arrepender. Então é isso, gente. O assunto era esse. Qualquer pergunta vocês façam aí nos comentários. E aí a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.